que vale mais a pena? Você comprar a casa própria, financiar o imóvel ou simplesmente morar de aluguel? Por incrível que pareça, essa escolha não é apenas racional. E hoje a gente vai conversar com base nos cálculos sobre essa controvérsia fundamental e entender o histórico que o Brasil já viveu para ter tanto medo de não comprar o seu imóvel. Então fica comigo aqui que nesse vídeo a gente vai buscar essa resposta juntos. Fala pessoal, meu nome é Jonathan Sanches, aqui a gente fala de mercados, economia, investimento. Eu não sei se você sabe, mas talvez esse daqui seja um dos temas de maior polêmica do mundo dos investimentos. Afinal, é melhor você alugar ou comprar uma moradia? E se você for pedir a opinião, por exemplo, da família ou dos seus amigos, possivelmente o financiamento ainda é uma escolha mais comum. Mas você sabe me dizer realmente qual é a perda financeira que você vai ter, por exemplo, quando você financia o imóvel? Então vamos entender aqui realmente qual que é essa problemática sobre esse assunto. Mas antes, clique aqui abaixo, se inscreva no canal para que você fique por dentro realmente de tudo que acontece no mundo das finanças. Então vamos lá, quando a gente realmente fala sobre casa própria, de a gente ter, por exemplo, diversas crenças que foram injetadas ali por anos, na cabeça dos brasileiros, isso aqui não é realmente uma crítica, mas uma constatação realmente do que acontece, da realidade. Nosso país já passou realmente por grandes instabilidades ali inflacionárias na década de 80, de 90, em que os imóveis eram sim realmente uma grande segurança financeira na época. Então, geralmente as pessoas mais velhas têm sim essa dificuldade muito grande, por exemplo, com a história de você, por exemplo, alugar um imóvel ao invés de você comprar ele, nem que seja se endividando com financiamentos ali a perder de vista. Mas será que realmente você, por exemplo, que tem seus 20, 30 anos ali, que não passou por esse período, entende realmente quais são os pontos positivos e negativos também de um aluguel ali ou de um financiamento? E antes de explicar realmente aqui sobre isso, já deixa o seu like no vídeo também, e você vai ver aqui que isso daqui vai ser uma explicação muito completa e eu vou mostrar para vocês o cálculo na prática para que realmente fique comprovado para você que muitas vezes o aluguel vai acabar sendo uma boa opção. E hoje realmente para facilitar a gente vai utilizar uma ferramenta de cálculo de financiamento ali do site da Me Poupe, que é da querida Natália Arcuri aqui, que muito me ajudou realmente a chegar onde eu cheguei hoje aqui, me ensinando realmente sobre o mercado financeiro, fazendo com que eu passasse esse conhecimento para vocês. E lá nesse site, onde eu vou mostrar aqui, logo para vocês aqui, a gente vai ter realmente uma calculadora que nos ajuda bastante a ter uma visibilidade realmente do que a gente está conversando aqui. Com alguns dados ali que a gente vai incluir nessa calculadora, a gente vai ter um resultado praticamente pronto ali, resolvido, para a gente poder conversar melhor ali e realmente chegar numa conclusão. E para você que está pensando também em fazer essa conta, que caso você queira realmente colocar a sua situação, eu vou deixar o link desse site aqui na descrição do vídeo realmente para facilitar bastante para vocês. Bom, então nesse site aqui da Me Poupe, que eu mostrei para vocês ali, que o link tá na descrição desse vídeo, a gente vai conseguir utilizar basicamente todos os dados ali que a gente realmente precisa e vocês vão ter a disponibilidade aqui. Por exemplo, caso você tenha alguma dúvida de algum dado que você não sabe realmente ali, que você vai precisar utilizar, você vai descer nessa parte aqui do canto, onde você vai ter informações, valor do imóvel, valor do aluguel. Caso você tenha alguma dúvida ali, por exemplo, o valor do aluguel, geralmente você pode utilizar, por exemplo, 0,3. Então, qualquer dúvida que você tiver, por exemplo, o que é IGPM, qual o valor total necessário, valor de financiamento, qualquer tipo de dúvida realmente que você tiver, você vai ter aqui basicamente um sumário ali do lado ali que pode te ajudar bastante caso você tenha alguma dúvida. Mas realmente partindo aqui para as contas aqui para que fique exemplificado e também coloque você ali, por exemplo, a sua situação ali, se você pode colocar um valor de um imóvel que você quiser ou alguma coisa do tipo. Eu vou colocar aqui um valor base ali pensando basicamente no que eu vivo hoje para facilitar essa conta aqui para vocês. Então pensando, por exemplo, na condição que eu vivo ali com a minha esposa e com a minha filha, a gente vive no imóvel ali de aproximadamente R$1 milhão ali de valor total do imóvel, Esse daqui não é o valor que eu paguei nem nada. Por exemplo, eu hoje vivo de aluguel. Então a gente paga ali aproximadamente ali R$3.300 ali de aluguel. Basicamente isso daqui já teve alguns reajustes ali, não teve tantos reajustes ali por conta de pandemia e coisas do tipo. A gente também teve, não teve esse reajuste porque o IGPM veio sim muito alto. Então é tudo uma questão de negociação, mas basicamente é esse valor que eu e minha esposa a gente paga de aluguel. E aqui realmente o valor de uma valorização
valorização do imóvel, caso você queira ali. Muitas pessoas aqui confundem bastante isso daqui, porque às vezes o imóvel, propriamente dito, ele não vai ter uma valorização em si, ele é um passivo financeiro, então ele vai ter um desgaste ali com o passar do tempo. Mas você pode colocar, digamos assim, uma valorização, ele por ser um bem imóvel ali, realmente você pode colocar algo próximo da inflação. Então eu vou utilizar aqui o valor, por exemplo, de 5% ao ano ali realmente de valorização, vendo que a gente tem uma meta ali de inflação próxima desse valor, então eu vou deixar nesse preço. E também o valor do IGPM, esse IGPM é o que é utilizado ali para fazer reajuste, por exemplo, do aluguel. Então digamos ali que com o passar do ano, isso daqui, o seu aluguel, né, ele vai ser reajustado, cerca de 5, 7 ou até mesmo 10%. Mas eu vou utilizar aqui, por exemplo, 5%, como eu falei para vocês, eu mesmo fiquei ali quase 3 anos sem realizar nenhum tipo de reajuste por conta de dificuldades ali com pandemia e tudo, e você pode utilizar esses argumentos ali também, para caso quando você, por exemplo, tiver algum tipo de reajuste, você pode chorar dessa forma aqui realmente para que você reduza esse reajuste aqui do aluguel. E isso daqui vai fazer muita diferença para você com o passar do tempo. Dito tudo isso, então eu vou colocar aqui também um valor, por exemplo, de 5% ao ano para ficar esse reajuste. Lembrando que pode ser de 10 até 5% ali. Geralmente acaba não sendo muito maior do que isso aqui, realmente é algo bem próximo ali também da inflação. A gente vai clicar aqui em próximo e vai passar para outros dados aqui que a gente vai colocar. Então aqui a gente vai entrar já na parte realmente do financiamento. Então pensando, por exemplo, que você queira realmente comprar um imóvel ali, né, como eu dei no exemplo aqui, de R$1 milhão, a gente vai precisar realmente dar uma entrada ali mais realmente ali significativa, por exemplo, de 20% ali, então R$200 mil ali que você tenha guardado. Então veja realmente como já é difícil, por exemplo, qual é o brasileiro realmente ali que você conhece, que realmente tenha R$200 mil ali para dar de entrada ali, que tem isso aqui numa conta, em um investimento, numa renda fixa, numa reserva de emergência, alguma coisa do tipo, para já dar entrada, por exemplo, de R$200 mil ali. Isso daqui, como eu falei para vocês, vocês podem utilizar realmente uma situação de vocês particular, mas como eu falei, eu tô dando um exemplo aqui desse apartamento ali de R$1 milhão, mas vocês vão ver realmente ali que por mais que seja R$50 mil ou alguma coisa do tipo, esse valor aqui costuma ser sim muito grande para a maioria dos brasileiros, então realmente você já vê um ponto muito negativo aqui. Mas como eu falei, eu vou colocar aqui de R$200 mil para facilitar também a nossa conta. E os custos aqui, né, as pessoas geralmente não consideram esses custos, mas lembrando ali que você, por exemplo, vai ter taxa de ITBI, escritura e outras coisas do tipo que você vai gastar com o cartório, coisas que são relacionadas, por exemplo, à documentação do imóvel e coisas do tipo. Isso aqui gira em torno, por exemplo, de 5% do valor do imóvel. Então só que você vai gastar de cartório ali praticamente nesse imóvel aqui também já vai ser mais 50 mil. Então às vezes as pessoas não lembram mais, isso daqui é um valor que deve ser sim considerado, porque ele é sim bastante relevante. E você vai ver aqui que o valor necessário para você começar a fazer esse financiamento aqui é praticamente R$250 mil que você vai ter que ter em mãos para que você desembolse isso daqui. E feito tudo isso aqui, realmente o valor que vai sobrar para você financiar são os 800 mil, já que esses 50 mil aqui realmente são custos que você vai ter ali, além desse valor ali de financiamento, né, desse valor de imóvel, por exemplo, de R$1 milhão. E o prazo aqui que eu vou colocar, geralmente, né, os financiamentos ali que são mais de longo prazo são de 360 meses ou 30 anos ali, que são geralmente os prazos mais comuns que você vai encontrar, por exemplo, na Caixa Econômica Federal ou alguma coisa assim realmente de alguma financeira que faça esse financiamento para você. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o prazo de 360 meses. A taxa anual aqui que eu vou colocar, por exemplo, para esse financiamento, geralmente tende a ser uma taxa ali não tão baixa, mas também nem tão alta assim realmente, como vocês vão ver ali caso vocês façam alguma simulação, por exemplo, pelo site da Caixa Econômica Federal, mas eu vou colocar ali uma taxa que pode ser bem utilizada ali como base realmente, já que o Brasil é um país que a gente tem uma taxa de juros base realmente muito alta. A taxa anual aqui realmente que você vai utilizar pode variar bastante, porque geralmente as pessoas também não veem, mas você tem que ver o custo efetivo total realmente. Então não é só a taxa que você está vendo, vão ter outras taxas ali, por exemplo, de seguro e algumas coisas do tipo que também vão entrar nessa taxa aqui, e dependendo também do valor que você deu de entrada, quanto menor for o valor que você der de entrada ali, maior vai ser essa taxa. Então, colocando um valor aqui, digamos que justo, eu vou colocar uma taxa de aproximadamente ali 15% ao ano. E lembrando também que essa taxa aqui pode variar para mais ou para menos ali, dependendo de quanto que é o valor que você realmente vai conseguir dar de entrada e também qual é o valor do imóvel que você tenha ali. Então, essa taxa aqui mensal vai ficar de aproximadamente 1,17. E a prestação máxima do financiamento ali, como vocês veem, é o valor mais alto, mas esse daqui é o valor da prestação máxima. Então, pulando aqui também já para a próxima
próxima etapa aqui, você vai ter basicamente ali um investimento inicial mensal de aproximadamente R$ 8.294. Pensando, por exemplo, que eu pago R$ 3.300 de aluguel, eu vou ter que desembolsar R$ 8.000 caso eu queira comprar aquilo ali, mais os R$ 250 mil ali que eu já dispus ali realmente para pagar todo esse imóvel, né, fazendo esse depósito inicial aqui. E aqui é onde que vai entrar realmente, caso você queira fazer a comparação com o investimento, e esse daqui é um dos principais objetivos realmente desse vídeo, porque realmente eu quero fazer um adendo aqui com vocês. Hoje no Brasil, com a taxa de juros que a gente tem, por exemplo, ali de quase 14%, os fundos imobiliários são ótimos investimentos, são investimentos muito realmente fáceis ali de as pessoas entenderem, porque ele se baseia basicamente em imóveis, e hoje você consegue aproximadamente uma taxa de 1% ao mês através dos dividendos ali, e você tem a isenção, por exemplo, do seu imposto de renda ali, então você não paga imposto sobre esses dividendos ali que você recebe. Ou seja, caso você tenha, por exemplo, R$ 1 milhão investido ali, você vai receber aproximadamente R$ 10 mil sem que você pague imposto nenhum e você seja isento de imposto de renda ali quando você for realizar a sua declaração. Então, um valor muito justo ali que a gente pode utilizar realmente ali para a gente fazer a base desse cálculo aqui é uma rentabilidade de aproximadamente 1% ao mês ali, através de fundos imobiliários. Se a gente for fazer uma comparação, né, colocar, por exemplo, todo esse dinheiro aqui investido em fundos imobiliários. Então, a gente vai aqui para a próxima etapa. Você vai preencher realmente o seu nome, colocar ali o seu e-mail, né, o e-mail que você queira receber, e caso você realmente deseja receber o resultado, por exemplo, desse simulador por e-mail, você vai colocar aqui, selecionar essa caixa e colocar, por exemplo, em simular. Clicando aqui, ele vai realizar a simulação para a gente e vai ver aqui, por exemplo, fazer uma comparação realmente ali de acordo com as contas que foram realizadas ali durante essa simulação aqui. Perceba que logo de início ele já dá para você que, de acordo com as contas, a melhor opção é alugar. E ele vai mostrar aqui realmente o porquê que essa opção é melhor você alugar. Digamos aqui então que o valor pago total ali, né, de entrada, de custos, mais valor financiado, mais juros, você teve um valor aproximado de R$ 2.740.636,14. Desse total, você pagou de juros aproximadamente R$ 1.700.000. Ou seja, com a valorização desse imóvel ali, né, que você teve, a valorização desse imóvel com o passar dos anos, você teve ali que ele vale agora R$ 4.344.000. Mas aqui realmente entra um ponto muito importante, porque você vai ter gastos ali com aquele imóvel que você está morando, né? Porque digamos que você tem que reformar alguma coisa, encanamento, você quer reformar um quarto, você quer fazer algum tipo de reforma, alguma coisa do tipo, e geralmente as pessoas fazem isso na sua casa própria, então você vai ter que colocar mais alguns gastos aqui realmente, porque, como eu falei, ele é um passivo financeiro, então ele vai ter desgastes, né? Nesses 30 anos, certamente você gastou algum dinheiro ali realmente para você realizar reformas e coisas do tipo, então coloque mais ali, por exemplo, digamos mais 10, 15% ali realmente de gastos que você tenha ali para realmente reduzir esse valor aqui e ficar um valor mais justo. E caso você queira, ao invés de fazer esse financiamento, você investir o seu dinheiro, né, você aplicar o dinheiro ao invés de você financiar realmente ali aquela diferença, quanto que você realmente teria se você investisse o valor das prestações menos o valor do aluguel que você pagou. Então perceba realmente que ele faz essa conta aqui. Digamos, por exemplo, que você paga um aluguel de 3.300 e a prestação que você achou ali, por exemplo, era de quase R$ 8.000 ali que a gente fez essa simulação. Perceba aqui que ele vai chegar no valor, por exemplo, de 15.129.000. Perceba aqui que você vai achar que isso aqui é um valor absurdamente alto. Só que não, perceba que você realmente utilizou uma taxa muito alta ali realmente, por exemplo, de financiamento. A gente pegou o imóvel aqui um pouco mais caro realmente ali de classe média. E também, se você, por exemplo, pegar só o valor de entrada e de custos que você teve com o passar, por exemplo, desses 30 anos ali, que você teve de rentabilidade, só aqueles 250 mil que você deu de 200 mil mais 50 mil de custos, isso daqui rentabilizou para você e se transformou aproximadamente em 9 milhões. Ou seja, já foi basicamente o dobro ou mais ali realmente do imóvel que você tenha. Isso daqui também nem define que o seu imóvel vale 4 milhões e 400 mil ali, realmente ali aproximadamente, porque realmente ele vai valer aquilo que alguém quiser pagar. Então, caso alguém queira pagar 4 milhões, 3 milhões e meio ou 2 milhões até, né, quando a pessoa geralmente está com dificuldade e precisa daquele dinheiro, né, o imóvel é um ativo imobilizável, isso aqui realmente vai ficar
muito pior. Mas caso você tenha realmente o total acumulado ali em investimentos, esse valor aqui chega a aproximadamente 24.117.000. Se a gente for considerar aqui, por exemplo, que isso daqui gera uma renda para você ali de aproximadamente 1% ao mês, né, colocando, por exemplo, esse valor em fundos imobiliários, você vai ter aproximadamente ali uma renda mensal de aproximadamente 240 mil reais ali, um pouco mais. Então, só para você ver realmente ali, né, caso isso aqui dê 10% ao ano ou 1% ao mês ali aproximado, isso aqui seria algo aproximado de 250 mil reais mensais que você receberia isentos de imposto de renda e você conseguiria viver praticamente ele comprar, né, o imóvel daquele que você desejasse em pouquíssimo tempo. Então veja a diferença aqui que você vai ter realmente quando você faz uma comparação, que você coloca as contas ali realmente na ponta do lápis para você ver a diferença realmente se vale a pena você viver de aluguel ou se vale a pena você financiar o seu imóvel. Então realmente por esses cálculos a gente percebe a discrepância que a gente pode atingir é muito grande, mas você vai realmente ter que fazer isso aqui por conta própria. Mas para isso realmente é necessário que você faça uma periódica reserva financeira e você seja muito fiel também nos seus investimentos. Porque lá no início a gente falou realmente que não é apenas uma escolha racional desse daqui se vai ser realmente melhor ou pior você escolher um ativo. Bom, eu digo isso principalmente pelo preparo do pessoal para economizar e ter uma constância nos aportes também, né? Então você vai ter que ver realmente se há um momento de autoconhecimento ali de você, né? Se você conhece sobre investimentos e coisas do tipo, você consegue realmente manter uma constância para você conseguir economizar todo esse dinheiro que você está tendo ali e investir ele de forma correta. Mas eu quero realmente que você coloque aqui nos comentários se você sabia, por exemplo, que a discrepância que eu utilizei aqui realmente ia dar tão grande. Às vezes as pessoas não sabem, mas o tempo, dinheiro e juros compostos ali realmente são quase que a oitava maravilha do mundo ali, como disse Albert Einstein. E quando realmente você coloca na ponta do lápis, que você utiliza uma calculadora para você realizar esse financiamento, você consegue entender que aquele imóvel, durante o financiamento, ainda também ele não é seu, porque boa parte do que você paga são juros, como eu mostrei para vocês ali. O imóvel financiado, ele é do banco, e até que você finalize ali suas parcelas durante aquele período, o imóvel não é seu e ele pode ser realmente tomado pelo banco ali em caso de inadimplência, por exemplo. Mas quando a gente observa, por exemplo, esses cálculos que a gente fez ali pelos aportes mensais, mesmo continuando no aluguel, a gente pode ver, por exemplo, os juros compostos completamente ao nosso favor. E se você realmente não sabe o que fazer, mas quer aprender a aplicar melhor, por exemplo, entender um pouco mais sobre juros compostos ou montar uma carteira de investimento, vou deixar um vídeo aqui em cima no card na descrição do vídeo para também te ajudar no que eu ensino a montar uma carteira básica, porém muito boa, realmente para quem está iniciando no mundo dos investimentos. Bom, agora na boa, vocês acham realmente que vale a pena você financiar o imóvel depois de todos esses cálculos aqui realmente que a gente fez, se entrar numa dívida e até mesmo perder dinheiro com o passar do tempo? E você pode realmente até acertar, por exemplo, numa supervalorização de um imóvel financiado, mas a regra é que financeiramente ele não vai valer a pena, a não ser realmente que você esteja, por exemplo, ali em algum financiamento muito bom do governo, ou alguma coisa do tipo, porque caso contrário, isso aqui muito dificilmente vai ser financeiramente viável para você. Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição, então calcule você mesmo na sua situação e realmente pense bastante. E lembre-se que a rentabilidade ainda pode acelerar ainda mais esse processo. E claro, também aproveite aqui nossos vídeos e também eu ensino muito mais para você num curso sobre investimentos. Eu espero que esse vídeo também tenha ajudado, tenha esclarecido algumas dúvidas. E se você curtiu esse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, que isso daqui também me ajuda bastante a fazer com que o YouTube entregue esse vídeo ali para mais pessoas e assim também você pode colaborar para que mais gente entenda sobre financiamentos e investimentos. Realmente eu espero que tenha esclarecido um pouco para vocês essa questão de aluguel e de financiamento. Fico por aqui e até o próximo vídeo.